E aí, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. E aqui nós vamos contar um caso de um MEI que tem atividade de transporte, que faz prestação de serviço de transporte e está iniciando um serviço de transporte em outra UF. Um MEI inscrito em Minas, mas começou um transporte, por exemplo, lá no estado do Tocantins, lá no estado do Goiás, lá no estado da Bahia. E aí, o que ele vai fazer? Bom, esse é um caso onde o MEI fica obrigado a emitir o CTE. Aqui em Minas, ele pode fazer, se o transporte inicia aqui em Minas, ele pode fazer o que? A NFA. Ele não necessariamente precisa se credenciar para emitir o CTE. Ele pode fazer NFA, porque aqui não tem CTE avulso, só tem nota fiscal avulsa. Inclusive, eu vou aproveitar essa aula para explicar isso bem claro, tá? Bem claro. Quando você fala assim, o MEI ele não é emitente de CTE, isso tem opiniões diversas. Por quê? Porque ele não está obrigado a emitir. CTE não está entre os contribuintes obrigados, lá na cláusula, parágrafo 2º, na cláusula 24ª do ajuste CNF 9 de 2007, disse isso. Agora, ele também não está na lista de dispensa, porque os dispensados da emissão de CTE, ele não se encaixa. Aí, vamos lá. Perfeito. Aqui em Minas, ele até quebra o galho com a NFA. Só que como esse serviço iniciou em outro estado, você precisa observar a legislação do estado onde esse serviço está iniciando. E aí é o caso onde eu recomendo que você, se o tomador é pessoa jurídica, recomendo que você providencie. Ih, não está digitando? Poxa, deixa eu ver aqui. Recomendo que você providencie o credenciamento no CIARE. Aí vale para o MEI, o transportador que é inscrito aqui em Minas, tá, gente? Como emissor de CTE. Porque aí você baixa, coloca o seu certificado digital, baixa o programa, compra o programa, né? Para você emitir o seu CTE, e você não vai ficar, será que no estado tem um documento emitido? Você não vai ficar preocupado com isso, tá? E na condição de MEI, você vai ter que recolher o ICMS antecipado, tá? Esse é outro detalhe. Se você é MEI e você inicia o transporte em outro estado, tem que recolher o ICMS de forma antecipada. Se não existir hipótese de substituição tributária lá, como existe aqui em Minas, como existe em São Paulo, porque nesse caso, havendo substituição tributária, a responsabilidade do recolhimento do ICMS do serviço de transporte é do tomador. Mas se não houver, aí o transportador é que vai fazer. Agora, ainda que exista a previsão de substituição tributária, mas o transportador ele faz a opção, não, eu vou pagar, e pago, recolhe ICMS antecipado, pronto, ele desobriga o tomador de fazer esse recolhimento. O que eu quero te falar é o seguinte, o fato dele ser MEI, a regra do recolhimento do ICMS vai se aplicar a ele tanto como se aplica no Simples, no optante pelo Simples Nacional. Tá certinho? Então, ele vai ter que fazer esse recolhimento de ICMS antecipado. Recolhimento do ICMS antecipado, se não houver previsão de ST no estado de início da prestação de serviço, tá? Vai informar, emitir CTE com CST 90, ICMS, outros UF, né? Outra UF. Não pode ser 90 Simples Nacional, tem que ser 90 outras UF. Outro detalhe, eu estou falando para você aqui que no estado que não tem previsão de ST, que o MEI vai recolher esse ICMS antecipado, mas você pode observar e pensar que eu estou falando besteira, porque lá na Lei Complementar 123 de 2006, não diz que o transportador tem que recolher esse ICMS antecipado lá fora da sistemática de apuração do Simples Nacional. Só que, infelizmente, os postos fiscais estão cobrando. Aí, se você não faz, você pode passar num posto fiscal e ter o caminhão retido. Você não quer esse tipo de problema. Então, o que você pode fazer é ter um mandado de segurança, mas um MEI, não sei se vai fazer isso. A gente precisa analisar a viabilidade das coisas, né? Ou recolhe
e depois pede restituição e discute isso, né? Agora, considerando o MEI deve fazer muito poucas prestações, porque eu não acredito que o MEI tenha um volume significativo de prestações fora do estado. Até porque senão ele não vai ficar no MEI mais, né? Ainda que seja um MEI caminhoneiro. Então temos que ver caso a caso, tá? Mas eu recomendo que faça o recolhimento, porque senão você vai ficar travado no posto, tá bom? Então pega esse pontinho de atenção, mas lembre-se que eu disse que lá na Lei Complementar 123 de 2006 não obrigou o Simples Nacional, a empresa de transporte optante pelo Simples, a recolher esse ICMS antecipado. É uma prática por conta de desinformação dos postos fiscais em exigir esse recolhimento antecipado, como se esta fosse optante pelo regime normal. Belezinha? Então é isso aí. Então ficou aí a informação. Se o tomador é PJ, aí eu recomendo que você faça o credenciamento. Você está começando um frete em outro UF, vai ter problema. Você é obrigado a emitir o documento fiscal. E é obrigado a recolher também o ICMS de forma antecipada. E aí, já disse para você como é que você faz a CST 90. Beleza? Tendo dúvidas, deixe aí no comentário da aula que a gente responde.